loucura! Histórias de terrir. Boa noite. Me chamo Jéssica e tenho 25 anos e moro em Pato Branco. Quando eu era pequena, ia frequentemente em festinhas de amiguinhas do colégio, na qual tinha docinhos, bolos, salgadinhos, refrigerantes e etc. Nessa idade, eu adorava essas festinhas, amava docinhos e todo o resto. Mas depois de um tempo, isso começou a se tornar um pesadelo. Foi a partir dos meus 14 anos que eu comecei a me preocupar com estética corporal e saúde física. Por isso, realizava exercícios e fazia dietas. Tinha pesadelos constantemente que chocolates e cupcakes me perseguiam, para que eu os comesse e engordasse. Desde essa época, as festinhas começaram a se tornar um pesadelo para mim. Quando eu ia para alguma festa que tinha docinhos, eu não resistia e sempre acabava comendo alguns, fazendo com que eu quebrasse minhas dietas. E foi por conta disso que eu comecei a evitar de ir a essas festas, pois eu sabia que lá eu não conseguiria me controlar. Além dos pesadelos com os chocolates e cupcakes, eu também sonhava com festas, e as pessoas me oferecendo docinhos, e eu tentando resistir. Mas quando menos percebia, já tinha docinhos em minha boca. Antes de mais nada, quero deixar claro, não tenho absolutamente nada contra pessoas gordas. Inclusive, gostaria de deixar um beijo para minha tia Catarina. Aos 15 anos, comecei a estudar sobre vegetais, legumes, verduras e frutas. Me apaixonei tanto pela área que comecei a sentir atração por tubérculos, o que me levou a perder a virgindade com um nabo aos 16 anos. Aos 18 anos, fiz a minha primeira festa da salada, onde cada pessoa levava uma verdura e legume ou fruta para fazer um suco. Foi nessa festa que decidi me tornar nutricionista, pois acredito que com isso poderia cuidar melhor do meu corpo e da minha estética. Aos 23, fui para Maringá, começar na faculdade, e é aí que começa o meu relato. O ano era 2016, e logo no primeiro período conheci Daniela, que era minha melhor amiga na época. Eu digo era, pois logo mais vocês entenderão o porquê nós nos afastamos. Depois de alguns meses após começar a faculdade, tive um problema no meu apartamento. Mudou-se um vizinho no apartamento do lado, o qual organizava festas infantis e constantemente subia um cheirinho de doces, bolos e salgadinhos, o que fazia com que eu, vez ou outra, comprasse uma barrinha de chocolate, pois a tentação era muito grande. Precisava me mudar dali, antes que comprar chocolate se tornasse um vício. Porém, não havia onde eu pudesse me mudar. Até havia um apartamento em cima de uma distribuidora de doces chamada Cudoce, e eu até entendo esse nome, pois me mudar para lá seria sentar no colo do capeta, e ninguém me tire a ideia de que o inferno é feito de açúcar. Foi aí que Daniela chegou até mim um dia e disse: Jéssica, eu sei como você se sente. Se quiser pode ir morar lá em casa. Já falei com minha mãe. Ela disse que por ela não tem problema algum. Aceitei de imediato, pois se eu não achasse outro lugar, eu teria que voltar para White Quen Quen. A partir de agosto do mesmo ano, me mudei para a casa de Daniela, e com o tempo fui me tornando meio que parte da família dela, às vezes até chamando a mãe dela de mãe. Um dia, a irmã mais velha de Daniela veio nos visitar, e aproveitou a visita para fazer um convite. Daqui a um mês o Paulinho vai fazer 8 anos. Nós vamos organizar uma festinha lá no salão de festas do prédio mesmo. Gostaria que todos vocês fossem, incluindo você, Jéssica, que eu considero como minha irmã também. Aquelas palavras gelaram a minha espinha. Eu vi toda a minha infância passando pela minha cabeça, as festinhas às quais eu tanto temia, os docinhos dos quais eu fugia, os salgadinhos e refrigerantes dos quais eu me escondia. Tudo voltou para mim como um choque, e eu recusei de imediato. Desculpa, Cristiane, não poderia ir. Tenho um trabalho da faculdade para entregar mês que vem e preciso de muito material. Mas Daniela me interrompeu. Que trabalho, amiga? Tá louca? Os professores só vão aplicar prova final. Eu pensei na hora. Que raiva! Mas já falei logo em seguida. Ah, é. Eu confundi. Era para as provas que eu precisava estudar. Está certo, amiga. E então Daniela falou: Mas as provas vão ser com consulta, com material dado na hora. Não tenho que estudar.
Eu já estava ficando com raiva daquela vagabunda. E então eu disse: Sim, eu sei, porém preciso treinar dissertação para poder escrever melhor a resolução de cada questão. E por fim Daniela disse: Mas as provas vão ser todas objetivas. Só tem que marcar X. Não vai precisar escrever nada, só o nome. Puta! Graças a Daniela não tinha mais motivos para não ir ao aniversário do Paulinho. Desde esse dia, eu não conseguia mais dormir. Os pesadelos dos quais eu tinha me livrado voltaram. Eu sonhava com brigadeiros me perseguindo, com beijinhos puxando meus pés na cama, e por muito tempo eu não soube mais o que era uma boa noite de sono. O que confortava é que a família toda de Daniela é nutricionista, e então eu me acalmei quando eu pensei: provavelmente não vai ter besteira na festa. Afinal, todos sabem o que é saudável. Tenho certeza que terá sanduíche natural, salada de frutas e apenas sucos para as crianças tomarem. Esse foi o meu primeiro erro. Não me preparar para o pior. No dia da festa, havia docinhos para todos os lados. Brigadeiros, cajuzinhos, dois amores e tudo o que se possa imaginar. Resolvi sentar em uma mesa, afastada da aglomeração de doces. Porém, Cristiane chegou com uma bandeja de docinhos e me ofereceu um. Oi, Jéssica. Experimente esse brigadeiro. Não, obrigado, mas eu tô de dieta. Amiga, por favor. É só um brigadeirinho. Fui eu que fiz, não vai fazer essa despeita, né? Disse Cristiane em um tom de brincadeira. Então eu ri e aceitei o brigadeiro. Puta que pariu, tava gostoso demais. E eu comecei a suar frio. Eu precisava de mais. Mas ao mesmo tempo eu não queria. Eu tomava água, mas a minha língua rejeitava a água e meu paladar exigia outro brigadeiro. Comecei a perder o controle. Foi quando resolvi ir ao banheiro para lavar o rosto. Enquanto estava no banheiro, pensei em fugir pela janela, mas lembrei que eu estava no 7º andar e não teria como. Voltei para a festa e passar pela mesa dos docinhos fez com que o cheiro me deixasse muito tentada. Então resolvi ir para a sacada, onde eu me distraía. Mas a minha paz durou pouco, pois não deu nem um minuto e logo veio Daniela, com um docinho na mão, e começou a conversar comigo. Estava tudo indo bem, até que Daniela mordeu o docinho, e eu vi que era um brigadeiro com morango. Instantaneamente uma voz saiu de dentro de mim perguntando: Onde você conseguiu esse docinho que eu não vi na mesa? Eu juro que não fui eu quem perguntei. A voz simplesmente saiu, e Daniela respondeu: Em uma mesa perto da bancada. E para não parecer uma louca bipolar, eu fui até a bancada. E esse foi o meu segundo erro. Ao chegar lá perto, fiquei perplexa com a quantidade e variedade de docinhos. Eu olhava para todos, pensando qual deles era o menos calórico. Foi quando chegou uma menininha e me disse: Oi, tia. Tá escolhendo docinho? Pega esse, ó. É o meu preferido. E a malditinha pegou um docinho de leite em pó e mordeu na minha frente. E do pedaço que ficou na mão dela, eu vi aquele chocolate escorrendo. Foi o que destruiu comigo. Eu peguei um docinho de cada e comecei a experimentar cada um deles. A partir desse momento, não lembro de mais nada, somente de acordar no outro dia em minha cama. Levantei, fui até o banheiro e depois para a cozinha. Daniela estava comendo os docinhos que haviam sobrado da festa, e eu me sentei e comi junto dela. E só após eu ter comido o primeiro que eu me toquei que fiz aquilo no piloto automático, sem intenção. Algo dentro de mim havia mudado, e eu não sentia mais pavor, receio e nem medos. Nunca mais tive pesadelos com cupcakes e eu nunca mais recusei um docinho na vida. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber mudanças na minha vida. A calça 36 já não era mais tão confortável quanto antes. Cenouras já não eram mais tão apetitosas, e inhames não me excitavam mais. Mas a maior mudança se deu no dia em que Daniela chegou para mim e disse: Amiga, me matriculei numa disciplina no campus do pessoal de gastronomia. Vou ter aula lá. O que acha de fazer comigo? Assim a gente vai e volta juntas. Foi aí que a minha vida virou de cabeça para baixo, pois eu aceitei me matricular nessa aula. E lá, a Daniela sempre me dizia: Nossa, Jéssica, já reparou como os alunos daqui parecem mais felizes que o do nosso campus? Nas horas vagas, visitávamos as turmas de gastronomia, e eles faziam cada coisa deliciosa. Não era de se espantar que eram mais felizes que o pessoal da nutrição. Estavam cercados de doces, salgados e sempre produzindo mais e mais.
enquanto nós estudávamos sobre os benefícios da couve-flor. Eu e Daniela resolvemos transferir nosso curso para a gastronomia, e já não queríamos mais focar os estudos em cuidar do corpo, mas sim para termos uma panificadora ou confeitaria, para produzirmos doces e salgadinhos de todos os tipos. Minha vida havia tomado outro rumo. Senti os prazeres de deleitar-me com os mais diversos sabores da vida e então deixei de ser quem eu era e me tornei uma nova pessoa. Anos se passaram, e numa das visitas de Cristiane, ela chegou trazendo consigo o álbum do aniversário de 8 anos do Paulinho. Estávamos nos divertindo vendo as fotos, até que chegou na festa com todos juntos. A calça 36 que era tão confortável, a blusinha verde que tive que doar pois não me servia mais. Foi quando eu olhei para mim mesma e percebi a diferença gritante da atual Jéssica com a Jéssica daquela época. Peguei o carro e fui até a farmácia na quadra ao lado da minha casa para que pudesse me pesar. A última vez que me pesei eu tinha 61 quilos. Imaginei que estivesse com 75 ou até mesmo 80. Me espantei quando os dígitos apareceram na balança. O primeiro dígito não era nem o 6, nem o 7 e nem o 8. O segundo dígito manteve-se o mesmo, 1. Porém, o que me espantou de verdade foi que havia um terceiro dígito na balança. Sim, eu estava pesando 113 quilos. Eu voltei para casa chorando e Daniela veio me acalmar. Foi aí que percebi que nós não éramos mais tão próximas, pois nossas barrigas não nos permitiam abraçar uma a outra, e por conta disso acabamos nos afastando. Decidi que aquilo ia acabar e que ia voltar a ser a Jéssica de antes, a Jéssica que se preocupava com a saúde e estética, que visava um futuro saudável, que abominava alimentos calóricos e tudo mais. Decidi voltar a ser quem eu nunca deveria ter deixado de ser. Decisão difícil, pois eu e Daniela confeccionávamos doces, salgados e tudo mais, e vez ou outra experimentávamos. Mas decidi voltar a comer só verduras, legumes e carnes magras. Desse dia em diante, meus pesadelos voltaram. E mais do que isso, começou o meu pesadelo acordada. Durante a noite, tentando dormir, eu ouvia passos pela casa, e certa noite levantei para ver o que era. Quando abri a porta do meu quarto, que dava para o corredor, o que eu vi me deixou perplexa. Era um bolo de chocolate com 2 morangos vermelhos e brilhantes olhando diretamente em minha direção. Fechei a porta do quarto rapidamente e deitei. No outro dia, contei para todos o que eu havia visto, mas ninguém acreditou em mim. Na noite seguinte, quando eu fui me deitar, ao puxar a coberta, havia 3 balas na minha cama. Fiquei espantada. Não se preocupe, é de Cosme e Damião, disse uma voz vinda de trás, o que me acalmou. Mas foi aí que eu lembrei que a família da Daniela era toda evangélica, e que nenhum deles sequer foi a uma festa de herê. Quando me virei para ver quem tinha falado isso, pasmem, eu vi 2 palhas italianas na porta do meu quarto. Eu comecei a gritar e implorar por socorro, e meus gritos acordaram todos da casa. Eu estava encolhida nas cobertas quando senti uma mão em cima de mim e a voz de Daniela. Amiga, o que aconteceu? Eu tirei a cabeça da coberta e olhei na porta do meu quarto. As palhas não estavam mais lá. Foi quando eu olhei para Daniela e vi suas mãos lambuzadas de chocolate. Sim, Daniela comeu as palhas que estavam na porta do meu quarto. Eu comecei a chorar de desespero, pois sentia o cheiro delas, fresquinhas. Decidi que precisava me mudar dali. E voltei para Pato Branco, para a casa dos meus pais. Quando cheguei lá, minha mãe havia preparado um bolo de boas-vindas, e assim que entrei em casa, já saí correndo. Não estava mais segura nem na minha própria casa. Decidi procurar ajuda, e foi quando me indicaram um psicólogo, mas não tive coragem de marcar uma consulta, pois o nome dele era Tadeu Alego Brownie. Eu estava sendo perseguida em todos os lugares. Onde quer que eu fosse, os doces me perseguiam. Então decidi que fugiria dos petiscos quando eles aparecessem em minha frente, o que me ajudou muito, pois sempre que aparecia um doce, eu corria assustada. E de tanto correr, hoje estou novamente com 61 quilos, e não tenho mais dificuldades para correr dos doces e dos salgados quando os mesmos aparecem. Boa noite.